Olá, futuros engenheiros, tudo bem? Esse primeiro vídeo vai ser uma leve introduçãozinha junto com uma questão que vocês já podem ir vendo, que ela pode ser bem complicada se você não souber o insight que eu vou passar durante a resolução, mas com ele torna as coisas muito mais simples. Primeiro eu vou só me introduzir aqui nesse primeiro vídeo e depois eu já vou dar continuidade à questão e vocês vão ver que ela por si só é bem rápida, o maior tempo vai ser realmente dando uma introduçãozinha. Meu nome é Yuri, eu tenho 18 anos e eu tô no segundo ano, no início do segundo ano da minha graduação de Engenharia Elétrica na Poli, aqui na Universidade de São Paulo. O motivo de eu criar esse canal inicialmente foi porque durante o primeiro ano, né, eu acabei vendo muitas pessoas tendo dificuldade em matérias que eu achei fácil, embora eu sei que elas são naturalmente bem difíceis, mas o medo que o pessoal colocava, tudo, eu acabei não me deparando muito com isso e eu falo isso principalmente para duas matérias, que é Cálculo 1 e Mecânica 1. Disseram que elas eram muito difíceis, mas acabou que eu consegui levar estudando muito, mas com relativa tranquilidade, assim. Não tive um esforço para passar. Eu tive um esforço para ter uma média boa. É, e disso, pô, eu fiquei martelando na cabeça assim, de eu já queria gravar um canal de resoluções de questões e tudo mais. E eu fiquei pensando, pô, será que se eu tentar explicar as coisas do meu jeito, não acaba ficando mais fácil pro pessoal entender? Porque eu acho isso simples, se as pessoas conseguirem entender do mesmo jeito que eu entendo, será que elas também não vão ter. Às vezes pode até não ter a mesma facilidade, às vezes pode ter mais, às vezes pode ter quase, mas só de facilitar a vida, isso ajuda. E esse canal eu não pretendo trazer questões unicamente da Poli. Quando você está resolvendo questões de universidade, se for a mesma matéria, elas não tendem a variar muito o estilo. Ou às vezes, se variar, vai ser no caso aqui. Como essa questão aqui que eu trouxe é uma questão da Olimpíada Internacional de Física, a primeira edição, se não estou enganado, que é 1967. É uma questão, sim, pelo ano dela. Talvez ela tenha sido difícil para resolver na hora, mas ela já foi até. Pô, ela é bem manjada, já caiu no ITA e coisas do tipo. Nada impede de cair numa prova de circuitos elétricos. Então, é mais ou menos isso. E pô, daí continuando o assunto, daí eu tive essa ideia de. Tanto é que o nome do canal veio disso, descomplicar o temido ciclo básico de engenharia. Né? Cálculo, física. Eu vou trazer questões muito variadas assim nesse sentido. Dito isso, pessoal, vamos começar a questão. Bom, o enunciado ele fala que a gente vai considerar uma sucessão infinita de resistores, né, mostrada aqui na figura 3, e a gente precisa achar a resistência equivalente entre os pontos A e B. Primeiramente, eu vou redesenhar o circuito, porque se alguém for tentar pausar para fazer ou alguma coisa do tipo, pode ter, ao menos se já souber isso que eu vou fazer, pode ter tido uma baita dificuldade de achar. E é normal mesmo. Eu não consigo pensar em outro jeito de você fazer essa questão sem ser desse jeito que eu vou mostrar. Pode até ter, e seria legal se vocês deixarem no comentário se vocês conseguirem achar um outro jeito. Seria bom, porque a gente faz isso aqui porque a gente acha divertido, não é só para achar a resposta. Então, aprender nunca é demais. Eu vou destacar essa parte aqui do circuito para mostrar uma coisa para vocês. O que vocês acham que é essa parte inteira aqui? Começando do primeiro aqui e indo até o último aqui. É a nossa própria resistência equivalente, né? Só que essa parte aqui, destacada em verde aqui, ela também é a própria resistência equivalente. Por quê? Porque é um circuito que ele é simétrico e ele vai até o infinito. Ele tem essa mesma resistência equivalente. Certo, pessoal? Caso vocês tenham dúvida, podem deixar nos comentários. Eu posso gravar um vídeo explicando ou tirar dúvida respondendo os comentários mesmo, mas você nota que essa parte circulada em verde é a mesma do que toda essa aqui, porque ele é infinito e ele mantém essa simetria durante todo o percurso. Então a gente pode redesenhar o circuito dessa forma, pessoal. Ó, aí aqui desce para cá
E aqui a gente pode substituir pelo quê? Por uma resistência equivalente. Resistência equivalente. Dessa forma, podemos somar as resistências. Vamos colocar, né, o valorzinho de R aqui. R. Bom, vamos somar, né, fazer a resistência equivalente entre essas duas primeiras aqui. Nós teremos que 1 sobre a resistência equivalente, vamos chamar de resistência equivalente linha, vai ser o quê? 1 sobre a resistência equivalente mais 1 sobre R. Isso é a mesma coisa do que? Pessoal, lembra, quando é duas, a gente está somando em paralelo duas, é o produto pela soma, a resistência equivalente que a gente quer. Então, a resistência equivalente linha vai ser o que? O produto R vezes a resistência equivalente sobre a soma. Resistência equivalente mais R. Legal. Agora, a gente obtém o seguinte circuito. A até o ponto B vai ser igual que R, aqui ó, R aqui, linha e R. Agora bastamos somar de novo, né? Então, a resistência equivalente, lembra pessoal, a resistência equivalente do sistema, que é igual a essa resistência aqui, vai ser a resistência da soma desses dois aqui. Então, a resistência equivalente vai ser R mais essa resistência equivalente linha. Isso vai ser o quê? R mais R vezes R equivalente sobre R equivalente mais R. Legal, pessoal. Vamos multiplicar, deixar tudo no mesmo denominador para facilitar as contas. R vezes resistência equivalente. Lembra, pessoal, ó, vou só multiplicar aqui e multiplicar embaixo. Fazer a, né, como dizem aí, soma estilo militar. Tem vários jeitos que o pessoal chama borboleta, tanto faz. Mas, né, multiplica aqui embaixo, multiplica cruzado aqui. Então, isso aqui, né, que multiplica a resistência equivalente mais a resistência, mais um que multiplica a resistência equivalente vezes a resistência normal. Isso tudo sobre o denominador comum deles, que é a resistência equivalente mais R. Bom, vamos só desenvolver isso aqui, passar para cá, né? Então a gente tem aqui que a resistência equivalente será resistência equivalente mais R sobre resistência equivalente mais R sobre não, né? Pô, resistência equivalente vezes a resistência mais a resistência ao quadrado. Eita, vamos ter que expandir isso aqui. Não ficou na mesma linha, mas tá bom. Mais resistência vezes a resistência equivalente. Legal. E isso aqui é igual que ó, esse termo aqui, ó, em vermelho, é o mesmo que esse. Então podemos somar tranquilamente. 2R vezes R aqui mais a resistência ao quadrado sobre a resistência equivalente mais a resistência. E isso aqui sendo igual, né, à própria resistência equivalente. Vamos passar para o outro lado multiplicando, né? Passar para o outro lado é complicado, né? O pessoal não gosta muito não. Mais resistência equivalente aqui, mais resistência ao quadrado vai ser igual a resistência equivalente ao quadrado mais resistência vezes REC. Legal. Vamos passar tudo para o mesmo lado, porque isso vai resultar para a gente em uma equação de segundo grau e que a gente vai acabar descartando um dos valores. E eu já explico por quê. Ó, perceba que
este termo é o mesmo que este termo aqui. Então vai ficar uma subtração. Menos R vezes resistência equivalente menos R ao quadrado. E isso aqui sendo igual a zero. Legal. Vamos aplicar Bhaskara nisso, né? Onde a nossa variável que nós queremos descobrir é a própria resistência equivalente. Então, a resistência equivalente vai ser igual ao quê? Menos B, R, mais ou menos raiz quadrada de B ao quadrado, R ao quadrado. Eita, calma lá que eu acho que ficou pequeno. Eu vou usar os parênteses, então. Menos 4 vezes A, quanto que A é 1, AC, né? Então vai ficar mais 4R ao quadrado, né? Na raiz sobre 2A, sobre 2. Legal. Então vai ficar o quê? R mais ou menos R, porque pensa aqui, ó. Bota em evidência. R ao... Nem precisa botar em evidência, na verdade. Só de você ver que vai ficar o quê? 5R ao quadrado. Pô, você pode separar. Já que é uma multiplicação, você pode separar as raízes. Então fica R e fica raiz de 5. Raiz de 5 sobre 2. Botando R em evidência, R que multiplica 1 mais ou menos raiz de 5 sobre 2. Tá, agora vem a análise, que é uma análise bem simples. Pensa, resistência é um valor que ele é sempre positivo. Ele não tem como ser um valor negativo. Raiz de 5 ele é um número obviamente maior que 1. Já que se raiz de 2 já é um número maior que 1, que é aproximadamente 1,4, se eu não estou enganado, 1,47, acho. Raiz de 5 com certeza é. Então a gente tem que descartar. Então REC igual a 1 menos raiz de 5 é um absurdo, né? Como dizem na matemática. Se algo não é real, é um absurdo. Então, a gente vai ter o quê? Que a resistência equivalente do sistema vai ser o quê? R sobre 2 multiplica 1 mais raiz de 5. Esse é um resultado bem famoso mesmo, conhecido por razão de ouro ou razão dourada. Ele aparece em vários e vários problemas. Se eu não estou enganado, não sei se a sequência de Fibonacci tem alguma coisa a ver com isso, não lembro direito. Não sou o maior fã de história, assim, de matemática e física, mas talvez tenha algo a ver. Eu vou só, a título de curiosidade, a resolução acaba aqui. Mas a título de curiosidade, eu vou dar um outro tipo de questão que você usa o conceito, o insight, né, assim dizendo, que eu mostrei nessa questão. Se eu tiver a questão y igual a x elevado a x, isso infinitas vezes, tan, 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 eu uso a mesma coisa. Por quê? O que é isso aqui? Isso aqui é o próprio y. Então, eu vou ter exatamente isso aqui. Isso já simplificou muito. Essa é uma questão mais complicada do que a dos resistores, porque utiliza uma função chamada função W de Lambert para resolver. Mas se você souber usar ela, a questão acaba aqui. Você só faz uma manipulação algébrica e fica por isso mesmo. Dito isso, pessoal, o vídeo acaba aqui. Eu espero que tenha gostado. Qualquer sugestão, eu nunca gravei vídeo para internet. Qualquer é, pedido que vocês tenham sobre outras questões, eu posso trazer para o canal. Eu vou trazer muitas questões da Poli também, que agora eu estou cursando Física 3. Eu pretendo trazer resolução da prova inteira, sei lá, pegar a prova de 2025, 2024, mais antigas ainda. Eu não sei quantas que eu vou fazer, né? Mas todas que eu fizer eu posso trazer uma resolução aqui. E,
Vocês sugerindo questões também eu resolvo, tirando dúvidas nos comentários eu respondo, se eu conseguir, né? Porque eu não sou um gênio, tem muita coisa que eu não sei, mas o que eu sei, eu faço questão de compartilhar um pouco, o máximo que eu conseguir. Dito isso, se inscrevam no canal, deixem o like, compartilhem também. Se você tem algum amigo que quer passar em engenharia, passou em engenharia, tá com dificuldade, aqui agora o canal está bem no começo, né? Mas futuramente vai acabar tendo bastante coisa, principalmente de Física 3. Física 3 costuma ser a física que mais assusta os alunos, porque começa a ter muita integral e esse tipo de coisa. E você vê que no fundo, se você entender os conceitos, não é tão complicado assim. Então, tchau, tchau e bons estudos.